Vamos reagir a um vídeo do Serginho enquanto isso. Nós temos pouco tempo. Uma das obras mais bizarras e sem noção da história da animação. O filme tem um orçamento de uma traquinas meio a meio e um capo sabor uva. Ele foi editado numa calculadora da Casio e tudo isso resultou num design horroroso que só torna o filme mais maravilhoso ainda. Mas essa não é a história da Chapeuzinho que todo mundo conhece. Eu nem tô me referindo ao fato de que a Chapeuzinho era pra ser uma garotinha, só que aqui ela parece um gnomo fumante. Mas sim ao Com fato certeza de que a é narrativa bizarro. nos leva a um universo além do clássico da Chapeuzinho. Um universo cheio de possibilidades, onde uma delas, infelizmente, é a existência de muitos furries. Você vai entender mais tarde. A história começa quando a polícia chega na residência da vovó. Furry é um assunto complicado. Muito complicado. Não dá pra dizer que furry é bom ou ruim. Digamos um chaotic good. Vozinha, após o lobo e o lenhador terem invadido o lugar. Assim como na história que nós já conhecemos, a Chapeuzinho chegou na casa da avó dela e encontrou o lobo tentando se passar pela velhinha. O lobo tentou atacar a Chapeuzinho, a vovó saiu do armário toda amarrada e o lenhador entrou pela janela com um machado nas mãos. E o chefe da polícia, esse ursão que parece o Gilberto Barros, tá querendo prender os 4 envolvidos. Porque segundo ele, o lobo tentou devorar a Chapeuzinho, o lenhador entrou na casa pra matar o lobo e fazer justiça com as próprias mãos, e de acordo com ele, a Chapeuzinho e a vovozinha estão roubando receitas de lojas de doces. Mas quando o urso tá prestes a prender todo mundo, chega o Inspetor Pirueta, que é uma perereca que tem um cachorro de estimação. Isso não faz sentido, porque os animais desse filme são racionais, não era pra existir bicho de estimação. É igual o Mickey, que tem um cachorro de estimação, o Pluto, ao mesmo tempo em que ele é amigo do Pateta, que também é um cachorro. Quão problemático isso é? Isso não seria equivalente a um humano ter outro humano de estimação? E tudo isso fica pior ainda quando a gente vê esse cachorro. Não, porque são espécies diferentes. Existem espécies com consciências e as inconscientes. É a mesma coisa da calçada em carros. Pra que existe? Nunca pensaram por isso, né? Cachorro escrevendo num caderninho. Ele é racional ao mesmo tempo em que ele é um bicho de estimação. Isso é 100% um fetiche que tá rolando, né? É coleiro o cachorro tem. De qualquer forma, o Inspetor Pirueta acha que é cedo demais pra prender qualquer um antes de escutar o que eles têm pra dizer. Até porque realmente existe um ladrão de receitas solto por aí, que eles apelidaram de Bandido Guloso. Que apelido terrível. Parece que ele tá cometendo homicídio guloso, aquele em que a intenção de mamar. Porra é essa de Bandido Guloso, o filme? Não era pra ser filme de criança. Enfim, o Pirueta começa interrogando a Chapeuzinho. Ela estava entregando doces pra vovozinha, como de costume. A velha realmente tinha que ir presa, tá fazendo criança trabalhar de iFood. Quando a Chapeuzinho encontrou o seu amigo Boing, um coelho que trabalhava numa loja de doces, mas ele foi mandado embora porque a loja fechou. Na verdade, várias lojas de doces estão fechando por conta do Bandido Guloso. Mas peraí, vocês têm uma loja de doce e vocês precisam de um livro de receitas pra fazer o mesmo doce que vocês fazem todo dia? Vocês realmente merecem a falência. Imagina se um cara que trabalhasse num restaurante tivesse que ficar olhando receita toda vez que ele fosse fazer um prato. É tipo você ir no médico e ele ficar vendo um tutorial na internet enquanto ele opera a sua fimose. A Chapeuzinho encontra a janela da sua casa quebrada por uma pedra. E na pedra, há os dizeres: você é a próxima. Você é a próxima? O que significa isso? Você é a próxima? E a razão pela qual a gente não vê mais esse passarinho é porque ela deu uma pedrada nele por ficar fazendo pergunta idiota. Então a Chapeuzinho decide pegar o livro de receitas ultra secreto da vovozinha, que está guardado no cofre, e levá-lo até as montanhas onde a vovó mora. Ela pega o bondinho junto com o coelho Boing, que também trabalha lá. Sim, por algum motivo o coelho tinha 2 empregos antes de ser demitido da loja de doces. Você é só um coelho, cara. Por que você precisa de 2 empregos? Mas para sustentar seus 45 filhos. Não tá claro? no meio do trajeto, a porta do bondinho se abre e a Chapeuzinho cai na floresta, surpreendentemente com vida. Com essa cabeça enorme que pesa 30 quilos a mais que o resto do corpo, eu não sei como ela não quebrou o pescoço. E assim que ela cai, ela é encontrada pelo lobo. Ele pergunta o que ela está fazendo sozinha naquela floresta escura, mas ela se recusa a dizer qualquer coisa, porque a vovozinha disse pra ela nunca conversar com estranhos, porque é assim que você entra em esquema de pirâmide. O lobo se demonstra muito interessado no conteúdo da cestinha dela e começa a correr atrás dela. Ela consegue despistar o lobo, por incrível que pareça. Não sei como que um lobo não consegue alcançar uma criança cabeçuda fumante, mas tudo bem. E em seguida, ela encontra a casa de um bode que foi enfeitiçado por uma bruxa. Esse bode é maravilhoso, mano. Esse bode é uma das coisas mais incríveis desse filme. Consegue falar cantando. E ela pergunta se ele sabe como ela faz pra chegar na casa da vovozinha. Como se o bode fosse ter a porra de um mapa indicando onde fica a casa da avó de uma menina que ele nunca viu. E não é que ele tem mesmo? De qualquer forma, o que aconteceu com aquela parada de não falar com estranho? Aliás, se ela fosse seguir esse conselho da avó dela, ela nunca ia mais conversar com ninguém, porque só tem estranho nesse filme. Enfim, o bode... Na verdade é um paradoxo, porque se você não conversar com estranhos, você não interage socialmente, até porque todo mundo tem sua estranheza, principalmente social. Então, como é que você faria novas amizades? A questão é que você não pode conversar com pessoas suspeitas.
bode começa a cantar pra mostrar que ele tem vários chifres diferentes, tipo a Mayra Card, e pra sorte dela, esse bode conhece um atalho pras montanhas. Eles sobem num carrinho de mina e começam a andar por trilhos que contornam as montanhas. Mas durante o trajeto, uma avalanche começa a deslizar e os trilhos simplesmente acabam uma hora e a Chapeuzinho sai voando. E no ar, ela enxerga sua avó voando igual uma pipa, dizendo pra Chapeuzinho usar o seu capuz como paraquedas. E apesar de desafiar os princípios da física, isso incrivelmente funciona. Cara, a jaca dessa menina é tão grande que o capuz dela serve de paraquedas. Enfim, ela consegue chegar na casa da vovó, encontra o lobo mau e o resto a gente já sabe. Então chega a hora de interrogar o lobo. Ele, na verdade, é um repórter que está investigando o caso do bandido guloso há 6 meses. Eu não sei como que um lobo que tem um olfato 100 vezes melhor que o ser humano, e que, aliás, é um jornalista, em 6 meses ainda não conseguiu encontrar um guloso. Acho que ele tem o mesmo diploma de jornalismo da Choquei. E esse cara esquisito, fantasiado de bicho, confirma o que eu mais temia. Esse universo é cheio de furry. Tá cheio de bicho que fala e se comporta igual gente. É o paraíso dos furry, isso daí. Isso me deixa mais preocupado ainda com a existência de um bandido chamado Guloso. O lobo começa a investigar Chapeuzinho Vermelho, desconfiado de que ela seja o bandido guloso, porque ela está feliz demais enquanto toda a indústria de doces está desmoronando. Isso não é suspeito. Talvez ela só venda maconha. E isso explicaria porque ela tá sempre de capuz escondendo o rosto. Ele descobre através de um informante que a Chapeuzinho está indo pra casa da avó dela nas montanhas. Mas como que tem um informante que consegue descobrir uma informação específica dessa e não consegue descobrir quem é o guloso? O lobo usa um microfone parabólico pra conseguir escutar a conversa da Chapeuzinho lá em cima, junto com o coelho. Eu não faço ideia de como funciona exatamente esse aparelho, mas eu tenho certeza que pra funcionar, o fone precisa estar no seu ouvido. Ele encontra a Chapeuzinho na floresta logo após ela cair do bondinho e assusta ela sem querer. Ele tenta ir atrás da garota, mas aqui a gente descobre que ele não só não conseguiu alcançar ela, como também ele levou uma surra dela. Ele só conseguiu alcançar ela porque ele pediu um táxi no meio da floresta que surgiu num instante. Eles tentam fazer a floresta parecer um lugar perigoso, mas já tá melhor que São Paulo, que é mais fácil voltar pra casa numa viatura da polícia ou de SAMU do que de Uber. Depois o lobo... É maravilhosa a lógica dos desenhos, que é simplesmente eu passo assim e vai aparecer o que eu preciso. Eu passo assim e eu tiro de qualquer lugar, que eu não vou falar qual lugar que é, o que eu preciso. É assim que funciona os desenhos. É desse jeito. Não é só simplesmente tira e... O lobo tromba com um coelho Boing que diz conhecer um atalho pra casa da vovozinha. E ele também chega nos trilhos da mina. Só que o seu ajudante ligeirinho acende uma dinamite e eles sem querer explodem os trilhos. E é isso que faz a Chapeuzinho sair voando. Ele chega na casa da vovó, mas ao contrário do que eles acreditam, ele não encontrou ela e nem sabia que ela tava presa no armário. E ele se disfarçou usando uma fantasia da vovó que ela vende. E sabendo do quão pervertidos são as pessoas desse filme, eu nem quero saber pra que fins eles usam essa fantasia. Então... Não precisava... Chega a hora de interrogar o lenhador. Que na verdade não é um lenhador, mas sim um ator interpretando um lenhador. Ele conseguiu um teste pra um comercial onde ele iria... Vamos ressaltar o quão psicopata e doente parece esse maluco, velho. O tamanho do olho desse cara, lenhador, mas ele não foi bem no teste. Esse cara só não conseguiu o papel porque eu que consegui. A Manual oferece o melhor tratamento para calvície 100% personalizado. Não. Fonseca, mas o caminhonete. Desculpa, mas não. E voltou pro trabalho principal dele, que é vender doces no palito numa caminhonete. E seja lá o que tenha nesses doces, não tá fazendo bem pras crianças. Elas estão parecendo o demônio da paralisia do sono. Mas ele recebe uma ligação da produtora dizendo que eles vão dar mais uma chance pra ele, só que ele teria que começar a viver como lenhador a partir daquele momento. Então ele corta uma puta árvore grossa que sai rolando morro abaixo, e por isso que ele entrou pela janela, pra fugir dessa árvore que tava rolando. E chega finalmente a hora de interrogar a vovó. E ela já começa com uma confissão. Ela não é uma vovó comum, mas sim uma atleta de esportes radicais que já acumulou vários troféus e medalhas durante sua vida. Ela tem até uma tatuagem no pescoço que eu não sei como que a Chapeuzinho nunca viu. Ela foi competir num campeonato de esqui e foi um milagre ela ter chegado a tempo porque ela já tava usando esqui dentro de casa. E uma equipe de esquiadores europeus feios para um caralho aparentemente foi contratada pra sabotar a vovozinha durante a competição. Esse filme merece os devidos créditos por não apresentar uma visão eurocentrista. Aqui os europeus parecem fruto de incesto. Eles realmente são um pouco. Família real tá aí pra provar isso. Então, esse Playmobil do Shrek humano simplesmente joga uma velha do penhasco, igual o Rei Leão. A vovó quase faz cosplay de Rainha Elizabeth, mas ela consegue escalar a montanha de volta. E ela simplesmente explode a montanha, causando a avalanche que a gente viu na história da Chapeuzinho e do Lobo. Isso provavelmente matou a banda que tava performando lá em cima e os inúmeros animais que vieram prestigiar a competição. Ela vence o campeonato, sai voando, por isso que a Chapeuzinho viu ela no céu. Mas chegando em casa, o paraquedas dela fica preso no ventilador, que por algum motivo tava ligado sem ninguém em casa. E ela acaba se prendendo nas
cordas e se trancando no armário sozinho. Daí a Chapeuzinho fica muito decepcionado com a avó dela por ela ter escondido esse lado radical dela, principalmente porque o maior sonho da Chapeuzinho é viajar pelo mundo, e a avó dela fez isso competindo. A Chapeuzinho fica tão deprimida que ela tira o simbólico capuz vermelho dela, deixando ela mais feia ainda. E ela sai andando sozinha na floresta escura, mesmo sabendo que tem um bandido guloso disposto a matar ela e a avó dela pelo livro de receitas. Enquanto a polícia discute sobre a identidade do guloso, o próprio guloso entra na casa e rouba o livro de receitas da vovó. E novamente, nenhum desses animais com olfato muito melhor que o nosso não percebeu nada. Eu levo uma vida dupla cheia de segredos e mentiras, mas isso não é motivo para eu ser suspeita. Levar uma vida dupla cheia de segredos e mentiras, tudo bem. Até a Hannah Montana é assim. O que torna ela suspeita é que ela é uma velha jiu-jiteira que causou uma avalanche que matou metade da fauna da montanha. E o inspetor Pirueta finalmente percebe que o bandido guloso é o coelho Boing, porque ele tava em todo lugar. Parecia até o Haluca. E ele também era o único que tava com a Chapeuzinho quando ela caiu do bondinho. Se bem que ela pode ter caído sozinha também ao se desequilibrar com esse tamanho de cabeça Funko Pop que ela tem. A polícia começa a se locomover em direção à casa da Chapeuzinho, porque ela está desaparecida e um bondinho acabou de sair da estação em direção até lá. Então eles acham que o coelho tá indo atrás dela. Eu sei lá por que a vovozinha nem se mexe da cadeira, enquanto que o aviãozinho de droga favorito dela tá correndo risco de vida. Mas os quatro escutam lá fora a caminhonete do palito de doces, que nesse meio tempo passou pelo quadro Lata Velha do Luciano Huck e foi transformada num tanque. E agora está subindo a montanha em direção a uma estação abandonada do bondinho. E eles acreditam que é lá onde o coelho está. E provavelmente a Chapeuzinho também. Daí o lobo dá cafeína pro ligeirinho conseguir alcançar a polícia e dizer que eles estão indo pro lugar errado. Só que assim, cafeína não te deixa mais rápido. Com essa quantidade, se alguma coisa fosse ficar mais rápido, ia ser a velocidade com que esse esquilo ia ter um infarto. Durante esse tempo, a Chapeuzinho descobre os planos do coelhinho, segue ele até o bondinho, mas ela acaba sendo capturada. Porque esta incompetente decidiu enfrentar o coelho frente a frente, mas levou um sacode dele. E é meio triste que esse coelho provavelmente teve que ficar tão bom assim em autodefesa, porque esse mundo tá cheio de furry. Mas mesmo assim, a Chapeuzinho é muito estúpida. Mesmo que ela derrotasse o coelhinho, como que ela iria fazer o mesmo contra 4 capangas europeus? E o coelhinho explica o plano maligno dele. Ele pretende colocar crack nos doces pra deixar todo mundo viciado, sendo que as crianças já estão bem cracudas, muito obrigado. E depois ele ainda vai explodir a concorrência, literalmente. Sendo que as lojas já não estão falindo de qualquer forma. E tudo isso só porque ele não quer mais ser funcionário de ninguém. Por que ele tinha 2 empregos, então? Mas enfim, ele não quer mais ser um proletariado e o caminho para a libertação dele é um livro de capa vermelha. A Revolução Socialista é uma cópia desse filme. O coelho prende a Chapeuzinho dentro do bondinho cheio de dinamite com a intenção de explodi-la quando o bondinho estiver em movimento. Não sei porque ele simplesmente só não dá um tiro na cabeça dela. Porque isso leva o tempo suficiente pro lobo, a vovozinha e o lenhador chegarem pra salvar a Chapeuzinho. O lenhador se disfarça de capanga do mal, o lobo se disfarça de inspetor de obras, enquanto a vovozinha se enfia. Incrivelmente, eles conseguem enganar o coelho por um tempo, sendo que o coelho é um dos animais com os melhores olfatos do reino. Ok. 1,40. Daí o lobo leva um pau do coelho, que a única forma desse lobo ficar mais patético é se ele dá um imprint num bebê. Mas a vovó derruba os bandidos e corre atrás da sua neta. E aqui vai a minha única crítica a esse filme, que pra um filme infantil, as cenas de ação da vovozinha são muito sexy. Tem até um frame que dá pra ver a calcinha branca com bolinha amarela dela. A vovó desliza no cabo do bondinho, pique Tony Hawk, consegue salvar a Chapeuzinho e elas desprendem o bondinho do cabo, deixando ele cair no lago junto com as dinamites. Que explodem mesmo assim! Não era pra água ter apagado o pavio? Enfim, o coelho junto com os bandidos caem direto na viatura, porque de alguma forma eles conseguiram alcançar o cabo do bondinho que tá lá em cima, cortar o cabo e colocar em direção à viatura. Acho que esse mundo tá no modo criativo. E eu tenho um pouco de medo do que vai acontecer com esse coelho na prisão, porque ele já vai chegar lá tendo o infeliz apelido de guloso. A Chapeuzinho e sua turma salvam o dia, e no final o inspetor Pirueta convida a Chapeuzinho, a vovozinha e o lobo para se juntarem a uma equipe de agentes secretos dele. E assim que termina, deu a louca na Chapeuzinho. Deu a louca na gente também. Simplesmente.